Lara Batista é natural da ilha de Santa Maria. Em 2009, como aluna do secundário, acompanhou a expedição científica de paleontologia em Ilhas Atlânticas que se realizou naquela ilha. Esta experiência ditou a escolha da sua licenciatura em Biologia Marinha na área de Genética na Universidade dos Açores. Fez mestrado na cidade do Porto em microgastrópodes. Em 2018 recebe uma bolsa FCT. Ingressa no doutoramento focada em briozoários. O seu currículo conta com 17 artigos científicos, sendo primeira autora de 4. Ora bem, é desde miúda que me lembro de gostar imenso de biologia, geologia, dos dinossauros, como muitas das crianças ainda hoje, não é? E então isto sempre foi um gosto que foi cultivado pelos meus pais e pela minha família no geral e, portanto, sempre me incentivaram a seguir aquilo que gostava. Aos 14 anos, portanto, estava eu no final do 9º ano, tive a oportunidade de acompanhar a primeira expedição do Departamento de Biologia da Universidade dos Açores. E isso foi incrível porque deu-me a oportunidade de trabalhar com os grandes cientistas de perto em várias áreas e logo de seguida, passado 2 semanas, houve a expedição de paleontologia organizada pela equipa do Dr. Sérgio Ávila e ele deixou-me participar pela primeira vez quando eu tinha 14 anos. Desde então participei todos os anos e em 2015 integrei efetivamente a equipa. Este gosto pela ciência acompanhou-me desde sempre, continua a crescer. E quando chegou ao 12º ano, tive a dúvida de sigo biologia ou sigo geologia, porque eu era apaixonada pelas duas. A minha opção acabou por recair mais na área da biologia, mas efetivamente fui para Vila Real, para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, estudar genética e biotecnologia, porque a genética sempre foi algo que me apaixonou desde muito cedo também e, portanto, decidi focar os meus estudos na parte da genética. Quando chegou ao 3º ano da genética, da minha licenciatura, fiz um estágio de 6 meses em evolução e percebi que era isso que eu queria seguir de seguida e, portanto, o meu mestrado logo a seguir mudei-me para a Universidade do Porto e fiz um mestrado em evolução, biodiversidade, genética e evolução. Foi nesse ano que comecei, efetivamente, em 2015, a trabalhar com o Dr. Sérgio Ávila, que foi o meu orientador principal, em conjunto com o Dr. António Múrias e com a Dra. Pilar Cabezas. E a minha tese foi desenvolvida numa família de microgastrópodes, a família Rhizoidae, que existe aqui nos Açores, e o objetivo era fazer a reconstrução histórica da evolução da própria família. Portanto, eu trabalho com organismos, como já disse, com gastrópodes e briozoários. No caso dos gastrópodes, eu trabalho com alguns intertidais e outros que existem apenas a profundidades de mergulho. No caso dos briozoários, todos eles a profundidades de mergulho. Portanto, tenho que fazer o trabalho quer no intertidal, que é, portanto, à beira d'água quando está a maré vazia, quer em profundidade. A maior parte do trabalho que eu desenvolvo consiste em colocar quadrados de 25 por 25 ou 50 por 50 em substrato algal, portanto nas algas, e raspar todas as algas que estão a crescer aí. Depois disso eu tenho que pegar nessas algas todas e tenho que ir triar, portanto separar as algas dos animais que lá estão e depois dentro desses animais identificar e contar todos aqueles que são de interesse, depositar na coleção de referência da Universidade dos Açores, porque as recolhas são feitas sobretudo aqui pelos Açores e pela equipa açoriana, e depois disso trabalho com estas amostras a nível genético, ou seja, depois dessas amostras, depois todas identificadas ao nível da espécie, eu levo-as para o laboratório para proceder a extrações de DNA e realizar trabalhos moleculares para descrever marcadores moleculares e as relações dentro dessas espécies. Portanto, hoje nós fomos mergulhar aqui em Santa Maria, na calçada do Gigante e fora do ilhéu da Vila. E mal entramos dentro da água no primeiro mergulho, portanto na calçada do Gigante, fomos logo brindados com a presença de 5 jamantas que estavam lá a nadar, portanto foi excelente, um início excelente de mergulho. Depois, quando nós começamos a fazer o nosso trabalho por volta dos 10 metros, neste momento o que nós estamos a fazer é a raspagem de algas que existem em diferentes profundidades e o que vamos fazer aqui é tentar encontrar, depois
nas próprias algas encontrar briozoários que crescem nas raízes e no início da alga, algumas vezes também nas folhas, e também selecionar todos os gastrópodes que estão aqui a viver no meio do sedimento. Uma das coisas que nós notamos quando estivemos a fazer este mergulho é que os peixes, durante as raspagens, cria muitas partículas em suspensão. E tivemos um peixe viola, um peixe-cão macho, que veio ver o que é que estávamos a fazer, muito curioso. Umas garopas também fizeram o mesmo e depois ficam ali a nadar à nossa volta enquanto estamos a fazer o trabalho. Só que nós estamos sempre com a cabeça enfiada na rocha e às vezes nem damos conta que estamos rodeados de animais tão belos à nossa volta. A minha tese de doutoramento mantém-se no seguimento então da evolução e bastante focada nos Açores, mas desta vez o objetivo era mais fazer um estudo populacional focado em dois grupos de invertebrados marinhos, que são os gastrópodes, portanto os nossos búzios, e os briozoários, que são organismos coloniais, e o grande objetivo era comparar os padrões biogeográficos e, portanto, a história evolutiva e de conexões entre as populações nestes dois grandes grupos. Este trabalho inicialmente era para ser desenvolvido ao nível da Macaronésia, mas quando nós começamos a estudar estes dois grandes grupos nos Açores, verificamos que existe uma grande diversidade maior do que aquela que achávamos que existia dentro do nosso arquipélago. Nós, a par das expedições que temos feito aqui nos Açores, sobretudo na Ilha de Santa Maria, mas também noutras ilhas, nomeadamente no Pico e em São Jorge, este ano fui a Cabo Verde pela primeira vez e o meu objetivo, quando fui para lá, o maior objetivo era, sem dúvida, encontrar briozoários, porque este é o grupo que é menos estudado, não só nos Açores, como também nessa região de Cabo Verde e, sobretudo, em Cabo Verde. E, portanto, o meu objetivo, eu estive lá à procura estive a recolher amostras em diferentes profundidades, maioritariamente de snorkeling, mas também em mergulho, de forma a poder caracterizar a diversidade que possa existir lá. Uma vez que não se conhece o que é que existe, tudo aquilo que encontrarmos neste momento, à partida serão descrições novas e novos recordes para Cabo Verde. E, portanto, eu estive muito focada nesta parte, foi a primeira vez que fui lá e, portanto, deu para perceber o que é que está feito, o que é que necessita ser feito, e espero voltar lá no próximo ano e em próximos anos para continuar a trabalhar, sobretudo na parte dos briozoários. Estes arquipélagos estão em diferentes regiões biogeográficas, o mais provável é que tenham faunas completamente distintas e, sobretudo, por causa da diferença de temperaturas, eu também acredito que estas diferenças sejam bastante grandes, bastante evidentes agora. Lá está, é necessário continuar a estudar Cabo Verde e estudar os outros arquipélagos para poder fazer a comparação. Nós hoje fomos mergulhar aqui no Tarrafal e o meu objetivo com este mergulho era efetivamente ver se encontrava os briozoários com que trabalho, que são eretos. Não encontrei nenhum, eles não estão dados aqui para Cabo Verde e de facto não os encontramos aqui. No entanto, encontrei vários fragmentos de conchas e outros substratos onde têm briozoários incrustantes a crescer, que eu não faço ideia neste momento o que é que serão e que, portanto, só poderemos processar depois quando formos para a universidade, uma vez que necessitamos de fazer imagens não só de lupa, mas também de microscopia eletrónica, que é bastante com uma elevada resolução e permite-nos ver indivíduo a indivíduo o que é que está aqui feito na colónia e perceber então quais são os caracteres para identificar as próprias espécies. Isto vai, sem dúvida, contribuir para percebermos melhor qual é a diversidade de briozoários em Cabo Verde, uma vez que neste momento o que se sabe é muito reduzido. Nós estamos aqui na Universidade dos Açores, estamos aqui em frente ao microscópio de varrimento eletrónico que nos permite fazer imagens das amostras que escolhemos e permite-nos ver microestruturas dos microgastrópodes e também dos briozoários com que eu trabalho. Portanto, depois de ir para o campo e depois de fazer uma triagem das amostras que recolhemos, são selecionadas determinadas exemplares que
nós pensamos terem caracteres informativos e vimos aqui tirar fotografias destas tais microestruturas, que é o que nos permite diferenciar as espécies, sobretudo nos briozoários, que é o que eu estou neste momento a trabalhar aqui em frente ao microscópio. Então o que eu faço é adquirir este tipo de imagens, que são imagens de detalhe, estão ampliadas mais de 200 vezes, podendo ir até quase 1000 vezes, e isto permite-nos ver grandes estruturas que o olho nu nunca conseguiríamos ver. Neste caso eu tenho duas espécies de briozoários diferentes e é perfeitamente visível as diferenças morfológicas que temos aqui. Por exemplo, isto aqui é um avicular, é uma estrutura de defesa destes organismos coloniais, que nesta espécie é muito mais comprido, muito mais alongado, enquanto que na outra espécie é muito mais arredondado e ocupa uma posição diferente em relação à abertura. E, portanto, é este tipo de características que este microscópio permite-nos ver e que nos permite distinguir as espécies. O que é engraçado ver é que estas diferenças nas espécies, e às vezes mesmo dentro da própria espécie, são visíveis na genética, que é a outra parte com que eu trabalho, e tento combinar então estas duas vertentes da biologia. Na parte da genética, o que nós temos aqui são então sequências de DNA que nós estudamos e que permitem também distinguir espécies, e que aqui estão com um código de cores que facilita distinguir as 4 bases nucleotídicas que constituem o DNA, mas quando nós mudamos aqui a visualização, o software dá-nos apenas as diferenças, e é através destas diferenças e similaridades que conseguimos então distinguir as espécies. O que eu como estava a referir é que também estas diferenças que nós encontramos aqui são refletidas na morfologia, e isto foi uma das grandes surpresas que nós tivemos nesta comparação dos briozoários em particular, porque as diferenças são bastante significativas mesmo dentro da própria espécie. Portanto, este combinar da genética com a morfologia, com a ecologia das espécies, foi aquilo que me faz continuar a investigar e a querer continuar a saber mais sobre estes organismos, e claro, a curiosidade sobre aquilo que está aqui nos nossos mares e no resto do mundo até, é aquilo que me faz continuar a querer fazer ciência.